E aí, você está preparado para mais uma aula? Porque eu estou, ó. A menina que fez América, já vou começar a falar sobre ela, tá bom? Já descobriu quem é a Saracena? Qual é a ligação entre Itália e Brasil? Já descobriu? O que o irmão Caetano fez? Já o que é o Novo Mundo? Como eram as ruas daquela localidade? Aí, os bondes, as multidões, descobriu tudo? Já descobriu quem é essa garotinha? O que ela está fazendo de mão dada com esse garotinho? Eu espero que sim, né? Porque se você não descobriu, vai ter que descobrir hoje. Olha aí, o que a tia Raquel quer que você faça? Resuminho, entre as páginas 9 e 15. É muito fácil. Tia, quantas linhas? 35, 40, 50, nada disso. No mínimo 15 linhas. Eu não quero mais do que isso. Eu quero apenas um comentário teu, de sua pessoa, para mim, sobre essas páginas, tá bom? Você vai fazer um comentário do que você foi entendendo, foi compreendendo dessa nossa garotinha aí, desse rapazinho, de outros personagens que vocês vão ver, né? Você vai lembrar que estão aí contando tudo. O sonho da América, né? A idade dela, a Calábria, essa ligação realmente entre Itália e Brasil, o homem da terra, quem é esse homem da terra, tá bom? Você vai vendo, vai observando e conclui, e na próxima aula já começa o homem do céu. Vocês irão ver que a nossa personagem principal, ela sempre, esse capítulo sai aberto com algumas expressões que ela usa sobre algumas pessoas, tá bom? Então, tem aí 3 capítulos bem básicos, né, entre as páginas 9 e as páginas 15. E eu tenho uma referência bíblica para você. Eu sempre peço que escrevam, eu sempre peço que mandem a agenda para mim, mas minha galerinha do oitavo ano é esquecida, né? Mas eu já sempre que para lembrar, tá bom? Graças a Deus minha memória está boa. Pensa, oitavo ano, pensa. Aí a referência bíblica é de Provérbios 16, 1. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Não adianta você preparar, planejar, imaginar, projetar uma vida se não colocar Deus no centro, porque é Deus quem dá a resposta final para as nossas vidas. Ele que nos protege, nos livra de todo mal. E quando a nossa hora chegar, também vai ser Ele que permitiu, foi Ele que disse que era aquela hora marcada, porque cada um tem a hora marcada com o Pai Eterno. Ok, então copia, manda para mim, não importa qual seja a sua Bíblia, é importante mandar a referência bíblica para mim copiada na sua agenda. Página 88, crônica humorística e crônica argumentativa. Primeiro, que é uma crônica, tia Raquel. Crônicas são histórias. Histórias que podem acontecer com qualquer pessoa, em qualquer momento, em qualquer hora do dia. Com certeza, se você fosse falar alguma história das suas vidas, eu estou aqui me lembrando que o ano passado, alguns de vocês copiaram a história de terror, de alguns acontecimentos, alguns episódios, alguém que estava meio que perdido na pracinha, alguém meio que caiu, alguém meio que encontrou o irmão. Cada um inventou uma historinha aí pra mim. Então, nessa historinha que aconteceu com você, tinha um lado humorístico, né? Fácil pode acontecer. Eu sempre costumo dizer assim, a pessoa tá lá na parada do ônibus, toda arrumada, toda preparada para ir para o seu trabalho, é um dia de chuva, de repente passa aquele carro, ela leva aquele banho e ela fica muito indignada e ela vai contando todo o projeto do seu dia, mas de repente naquele momento de tristeza, naquele momento de raiva, ela consegue contar uma coisa que mais adiante ela começa a contar para alguém e ela consegue rir dela mesma. Então vira uma crônica, vira uma crônica humorística. Mas também tem a crônica argumentativa. A de hoje vai ser a humorística. Aí na página 89 tem 3 perguntinhas. Para quê? Para quê? Para quê? Quem pode me dizer? Isso. Copiar e responder no seu caderno. Esse senhor que está aqui sentado, né? Essa escultura é de Carlos Drummond de Andrade. Já falamos muito sobre ele, temos muita poesia nas nossas primeiras aulas de poesia, né? Falamos de Carlos Drummond de Andrade. Então, essa escultura foi feita lá na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, né? Você sabe, né? Minha terra natal. E tem aqui a letra A e a letra B para você responder. Você conhece o escritor representado nas imagens? Você vai dizer sim ou não e o que você fala. Não adianta dizer não, porque aí, ó, entre vocês, todo mundo já ouviu falar que eu já falei sobre ele. Drummond de Andrade, ao longo da sua vida literária, produziu diversas crônicas. Você já leu alguma? Não, eu não li nenhuma ainda. Escrita por ele, o que você sabe sobre esse gênero? Então, eu acabei de explicar o que é uma crônica. E para você responder a letra B, você vai ter que passar rapidamente correndo, lá na página de número, deixa eu te dizer qual é o número, 100. Lá na página 100, ele fala exatamente o que é uma crônica, como é a divisão de uma crônica. Então, você corre na página 100,
para responder essa letra C bem direitinho. Que crônica você já leu? Comente com seus colegas. Ai, eu não li nenhuma crônica. Só quando você ler lá na página 5, que realmente é uma crônica, você vai entender que você já leu várias crônicas na sua vida, até você já fez uma crônica da sua própria vida. Na página 90, vamos falar de Zuenir Ventura. Zuenir Ventura foi o cronista que fez essa crônica de hoje, tá bom? Um idoso na fila do Detran. Só em ler o tema já parece hilário, né? Um idoso na fila do Detran. Tem a origem da crônica no Brasil, você tem que ler essa página mesmo, tá? A página 90. Fala de Zuenir Ventura e vem mais 2 perguntinhas para você copiar no caderno. Você viu na página anterior, as crônicas costumam abordar assuntos do cotidiano. Então, já falei, crônicas são assuntos que podem acontecer no dia a dia de qualquer um ser, de qualquer realidade mortal, na minha, na sua, na nossa, na vossa. Que assunto você imagina que poderiam ser tratados em uma crônica? Gente, tem uma crônica até de um ovo. A pessoa tá lá, vai comer lá no restaurante, ela começa a falar, explicar tudo, imaginando uma história para aquele ovo. A crônica de um telefonema, a crônica de alguém que estava andando ali no seu carro e começa a ver os para-choques, ver frases e vai criando. Então, qualquer história do dia a dia pode virar uma crônica humorística, tá bom? O título da crônica a seguir é Um idoso na fila do Detran. Preste bem atenção que eu estou começando com o artigo 1, certo? Que situações você imagina que poderia acontecer com um idoso na fila de um órgão público, como o Departamento Estadual de Trânsito? Você vai imaginar, ó, tem um idoso, um senhor com mais de 65 anos, e está lá na fila do idoso, lá na fila do Detran para tirar sua carteira, para atualizar sua carteira. E vocês irão ver que acontece coisas muito interessantes, até engraçadas. Alguns falam, ai, que coisa besta, um virado engraçado. Crônica humorística, humor inteligente. Mas eu vou fazer um pequeno resumo. Está falando de um senhor de 65 anos que odeia ser chamado de velho, de idoso, de ancião, ele não gosta. E ele vai mostrando várias fases, desde 40, 50, 65. Será que vai chegar aos 100? Aí tem uma interrogaçãozinha. Tem alguns momentos da história que dá entre parênteses. Por quê que a fala está entre parênteses? Que é para relatar a fala do narrador, que é o próprio Zuenir Ventura, tá bom? Vai estar falando aí também de alguns políticos, de alguns jornalistas que trabalharam com ele, de alguns artistas, e que ele fala que eles também estão na mesma fase dele, né? De idoso, mas que só quem está ali no momento é ele. E vocês irão ver que ele quer, no primeiro momento, furar a fila para alguém mandar ele sair da fila. Mas nada, quando vê aquele senhor, né, aquele idoso vindo, abre um caminho que é para o idoso chegar, para o idoso ficar na fila. Tem pessoas, eu não sei se vocês têm um vô, uma avó, um bisavô, uma bisavó, que não gosta de ser chamado de idoso, de ancião, de velhinho. Não gosta dessas palavras, né? Mas faz parte da vida envelhecer, né? Vocês sabem, né, que a tia Raquel quer chegar aos 100, com a graça do Senhor. Não tem problema me chamar de vó Raquel, não, tá? Se eu já estiver bem velhinha, né, vou me chamar de tia, vou me chamar de avó. Só uma quebra aqui, né, no nosso propósito aqui. Mas na verdade, ela fala assim, você não tem mais de 65 anos, toda vez que eu chamo ele de senhor, ele fica chateado, ele não gosta. Então você vai ler, diz Zuenir Ventura, tá bom? Idoso na fila do Detran. E eu comecei falando sobre o artigo 1. Preste atenção que mais adiante vocês irão ter uma pergunta sobre isso. Se a história fosse assim, o idoso. Se fosse o idoso, um artigo definido, eu estaria falando de um idoso específico. Mas quando eu coloco um idoso, eu estou falando que pode ser qualquer idoso. Qualquer idoso no planeta Terra pode se colocar nessa situação, tá bom? Aí vem mais o que? 3 perguntas para você. Após a leitura do texto, suas hipóteses sobre o que teria acontecido com o idoso se confirmaram? Sim ou não, explique por quê. Comente aí escrito tal que chamou mais atenção na crônica. O que você achou mais legal, mais engraçado, ou você não gostou, então comenta aí. Na crônica, o narrador conta como sentiu ter sido considerado idoso na fila do Detran. Por que as pessoas o julgaram idoso? Óbvio, né? A sua aparência, né? Já de um senhor, características físicas. Apesar que nós sabemos que tem senhores com 80, 90, 100 anos com mais energia, com mais saúde do que muitos aí de 15, 14, 13, 20, 50 anos, né? Que sentimentos ele demonstrou tem relação a isso? Ele está irritado, indignado e surpresa. Ele não quer ser chamado de idoso. Explique por que a situação o incomodou tanto. Por que ele ficou tão incomodado de ser chamado de idoso, meu povo, hein? Porque ele não aceita, você vai ver, ele não aceita a condição de ser idoso. Ele não gosta disso.
Ele não quer ser chamado de maneira nenhuma de idoso. Na crônica, o personagem esperava que as pessoas protestassem diante do fato que era furar a fila. Como essa atitude geralmente negativa o favorecia. Se ele furasse a fila, alguém começasse a brigar, ele ia sentir bem. Ah, então foi que eu tô furando a fila, mas não. Quando vira aquele seu passado na frente, é preferencial, senhores na frente, idosos na frente. E tem duas gravuras, na 91 e na 92, que deixa bem claro isso, é o pensamento de um, pensamento de outro. Em um trecho do texto, o narrador faz a seguinte afirmação: pelo menos alguma coisa se renova nessa vida, né, nessa idade. O que ele está falando? Qual é a renovação? Isso, da carteira de motorista. A idade não passa, ou a idade não se renova, é só passando cada vez mais. Com que intenção ele disse isso? Para lamentar, né, que algo como a idade não se renova, somente a carteira de motorista, porque a velhice é algo que está aí batendo na porta de quem assim desejar. Página 94, para terminar nossa última página, o narrador cita o nome de pessoas conhecidas que, segundo ele, enfrentariam a mesma situação se estivesse naquele momento do Detran. Com que intenção ele citou todas as pessoas? Vocês viram que ele fala de Maluf, ele fala de Chico Anísio, ele fala também de Fernando Henrique, né, que faz parte da política, faz parte das artes. E por que ele falou? Porque, no caso, eles estariam pessoas mais idosas, né, mesmo sendo jornalista, intelectual e também político, porque eles estão na mesma idade de idoso. O título da crônica, olha o que eu falei logo no comecinho: um idoso na fila do Detran, com efeito de sentido a empregar o artigo indefinido. Escuta de novo, bota aí, volta, que eu acabei de explicar isso aí. E se não fosse um, e se fosse o idoso? Então você explica toda a situação. Explica a função que os parênteses foram utilizados. Também falei, para introduzir o comentário do narrador, que é o Zenir Ventura. Que efeito de sentido da interrogação no final desse trecho? Porque indica uma dúvida, será que vai chegar aos 100 anos? Ele chegou aos 65, aos 80. Será que vai chegar aos 100? Aí tem mais perguntas para copiar no seu caderno. 1, 2, 3, 4, 5. Tudo é relacionado a idoso, tudo é relacionado a isso. Eu vou só resumir quantas questões tem no caderno. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 questões copiadas no caderno hoje. Tudo copiado de caneta azul ou preta, respondido. Mande para mim as tarefas de produção textual. Mande para mim resumo de A Menina que Fez a América. Converse comigo. Mande um áudio, tá bom? Das atividades, vídeo, enfim. Participe todos vocês que estão aí do outro lado me ouvindo, tá bom? Não coloque só o seu nomezinho lá na frequência, não. Converse comigo, estou com saudade de vocês. Até mais.